Só para a gente entender, uma pessoa que pega um animal de sua casa e deixa no mercado público, e uma pessoa que agride e é filmada agredindo um animal, essas pessoas têm o mesmo tipo de pena? A pena é a mesma. A pena é a mesma, quer seja animal silvestre, quer seja animal doméstico. E em sendo doméstico, na espécie gato ou cão, que a lei foi incrementada pela lei sanção, né, a lei 14.064, incrementou a pena quando se trata de cães e gatos, aí sim, essa pessoa que abandonou, ou essa pessoa que envenenou, ou essa pessoa que, sei lá, deu um chute no animal, infligiu qualquer dor ou sofrimento àquele animal, pagará com 2 a 5 anos em regime fechado. Em relação a eventos, Francisco, tem, por exemplo, festa do bode rei, tem vaquejadas, tem, enfim, tem uma série de eventos no calendário da Paraíba que incluem animais. Vocês fazem uma fiscalização? O que é que vocês têm encontrado nesses ambientes? Tá, então, nós, enquanto Núcleo de Justiça Animal da UFPB, que é um projeto de extensão que visa, dentre outras, a da guarida, a da amparo jurídico integral e gratuito a animais paraibanos e de outros estados, ao recebermos denúncias envolvendo animais pelo nosso Instagram, o nosso Instagram é NEJA-UFPB, N-E-J-A-UFPB, tudo junto, aí nós tomamos as providências. Então a gente precisa que a população nos informe o que está acontecendo, porque se entreter com o animal sofrendo, se entreter com o animal derramando sangue, quebrando pernas, realmente é uma violência em face dos animais que não se justifica. Mas essa questão que você está definindo aí é o que? A vaquejada? Não somente a vaquejada, como a festa do bode rei, quando envolve os bodes, como também a corrida de jegues, como também a corrida de porcos, de cães, tudo isso que promova ou dor física, ou dor psicológica, ou dor física e psicológica aos animais, é sofrimento e não pode continuar. É punível na forma do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. E você falou da festa do bode rei, nós somos completamente favoráveis à festa do bode rei. Agora, tem um aspecto da festa que nós não somos contrários também, é que nós somos a favor da vida, do bem-estar animal. Então nós interpusemos ou ingressamos com a ação na justiça e conseguimos já a decisão em definitivo, impedindo ou proibindo, melhor dizendo, que durante a festa do bode rei, os bodes sejam utilizados na forma de entretenimento humano, como era. Então, assim, mais de 3 décadas de tradição agora está proibida pelo Poder Judiciário. Mas como é essa paraibano. forma de entretenimento que você está fazendo referência? Então, os bodes são assim, ladeados, e aí é disparado, sei lá, um tiro, um rojão, alguma coisa, e ele sai enlouquecidos, né? É a corrida. A corrida de bodes, né? Eles saem assim apavorados e o povo tangendo, correndo, e gritando e soltando fogos. Então eles ficam apavoradíssimos. Então psicologicamente esses animais sofrem muito. E nós temos pareceres técnicos de professores e pesquisadores da área de comportamento animal que nós acostamos à petição inicial, comprovando essa dor emocional, essa dor psicológica a que esses animais são submetidos durante essa jornada de entretenimento desumano, eu digo até, né? Então, nesse sentido, está proibido, até porque, para que haja entretenimento humano envolvendo animais, a nossa Constituição, à luz da emenda 96 de 2017, que inseriu o parágrafo 7º ao artigo 225, exige que aquela modalidade de entretenimento humano envolvendo animal esteja regulamentada em lei federal, garantido o bem-estar desse animal e ainda esteja inscrito no IFAM, registrado no IFAM como patrimônio imaterial nacional. Então, fora, não existindo esses requisitos, é impossível, juridicamente falando, ter legalidade qualquer modalidade de entretenimento humano, envolvendo quaisquer animais. E como está sendo implementada essa campanha do Dezembro Verde? Quais as ações que vão ser tomadas? Então, as ações que vão ser tomadas é à medida que os gestores públicos querem tomar. Nós temos 223 prefeitos e prefeitas que deveriam já estar bem engajados, porque é responsabilidade, não somente da prefeitura, mas especialmente da prefeitura,
deflagrar essa campanha. Não somente porque nós temos essa lei instituindo o Dezembro Verde, como também temos a Lei Federal 13.426 de 2017, que vigora entre nós desde o dia 30 de março de 2017, mandando que os 5.570 municípios, então, os 5.570 prefeitos e prefeitas do Estado brasileiro deflagrem campanha de adoção ética e responsável de cães e de gatos. A gente não vê essas campanhas sendo veiculadas em nenhum dos 223 municípios paraibanos. E nesse Dezembro Verde a gente não vê também campanha deflagrada pelos municípios. Então, você pergunta, Marcos, como é que deve ser ou como é que vem sendo? Não vem sendo. Então, vocês agora que me chamaram e que vem anunciando o Dezembro Verde, não só este veículo aqui de imprensa, como outros, que vem propagando, vem disseminando aqui e ali. Mas, assim, a gente não vê engajamento dos gestores públicos que deveriam estar engajados nessa luta, nessa campanha. Você já esteve também encampando ações em relação à permanência de animais em condomínios, e essa também é uma grande polêmica, porque alguns condomínios não permitem, por exemplo, que os animais circulem em determinadas áreas. O que é que a lei, né, de maneira geral, diz a respeito da presença de animais domésticos em condomínios? Então, primeiro nós temos o Código Civil, a Lei Federal 10.406 de 2002, que estabelece o direito de propriedade. Então, na minha propriedade, no meu apartamento, se o condomínio é vertical, na minha casa, se o condomínio é horizontal, eu tenho os animais que eu quiser, que eu desejar. Desde, óbvio, que sejam respeitados os demais direitos dos vizinhos, né? O sossego, a segurança, a limpeza, enfim. Né? Então, ninguém pode impedir de eu ter. E a gente vê, inclusive, a gente recebe denúncias no sentido de que existem avisos espalhados pelo condomínio dizendo que é proibido o animal, né? Ter animal lá naquele condomínio ou naquela unidade condominial. Nós temos já não só a decisão do TJPB, como do STJ, Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que não pode existir, nem em regimento interno, nem em convenção, nenhuma proibição genérica acerca de animais. Não pode existir. Né? Então, nesse sentido aqui, sim, quem agora nos escuta pode ter os animais, né, em suas unidades condominiais, e também aqueles animais comunitários que porventura estejam perambulando pelo condomínio e as pessoas alimentam e dessedentam. Também essas pessoas têm o direito de alimentar e de matar a sede desses animais. E se houver alguma proibição por parte do síndico ou do administrador, essa proibição revela indícios de maus tratos. Então deve ser feito o boletim de ocorrência imediatamente. Pode entrar em contato conosco pelo NEJA, que a gente passa as orientações jurídicas para que a pessoa tome as medidas necessárias a proteger esses animais que são comunitários e que estão dentro da área condominial. E o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, a Lei 11.140 de 2018, garante a vida de animais comunitários nesses condomínios. Mesmo que seja, por exemplo, houve uma grande polêmica em relação a um tipo de animal que é o pitbull, né? Que, enfim, houve uma mobilização dos condôminos dizendo que aquele animal oferecia risco para crianças e tal. Também o pitbull pode estar? O pitbull pode estar, sim. E nós acabamos de ter transitado em julgado uma decisão aqui no TJPB, ou seja, dessa decisão não cabe mais nenhum recurso, dando o direito de lock, um pitbull, permanecer na unidade condominial, é um condomínio aqui em João Pessoa. Pitbull. Então, comprovada a docilidade, comprovada que o animal não oferta nenhum risco, aí ele conseguiu, lutando na justiça, nós, junto com ele, junto com a tutora dele, Cris Atala, a doutora Thaís e a doutora Kátia Farias, nós lutando na justiça conseguimos uma decisão em definitivo, depois de recurso vai, recurso vem, e aí Locke pode sim ficar no condomínio, não pode ter nenhuma retaliação, também não pode ter nenhum xingamento, nenhuma piadinha, porque tudo isso podem ser já danos morais para quem assim praticar em relação a Cris Atala ou mesmo ao animal. Francisco, nessa época de fim de ano, é muito comum a troca de presentes e tem algumas pessoas que decidem dar animais de estimação de presente.
Essa é uma boa ideia? O que é que você tem a dizer a respeito disso? Eu acho que é uma ideia equivocadíssima. Superlativo sintético do sintético do sintético, de muito equivocado. Né? Então, por quê, Cláudio e Marcos, e vocês que nos escutam? Quando eu presenteio alguém com um animal, primeiro eu já estou demonstrando o grau de objetificação que eu tenho em relação àquele animal. Porque animal é vida. Imagine, Cláudia, se pudesse ofertar de brinquedo um filho, né? Se pudesse dar de presente, melhor dizendo, um filho. Quem já viu ofertar de presente um ser humano? Né? Não se oferta de presente um ser humano. Da mesma maneira, não se oferta de presente um animal. Agora, claro, doa-se animal, mas doa-se animal dentro de um contexto de responsabilidade, sabendo que aquela pessoa que vai acolher o animal tem condições para levar o animal para médico veterinário quando necessário. Quer, né? Primeiro, que ela quer, né? Eu posso doar para você, Cláudia, por exemplo, se eu souber que você quer, que você está procurando um animal, desejando ter um animal. E eu sei também que você tem condições de, quando o animal adoecer, levar até a clínica veterinária, comprar medicamentos, tem condições de dar uma boa ração para eles, porque se não tiver, se não for acompanhado de toda essa responsabilidade em relação à garantia do bem-estar animal, não é aconselhável nem doar e muito menos presentear. A gente chega num outro ponto, que é o seguinte: já houve a própria prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com, enfim, com a Polícia Civil, já fez várias apreensões de animais em locais que são, na verdade, são criados para que esses animais reproduzam e esses filhotes sejam vendidos. Então, eu queria que você falasse também sobre esse mercado que revende, né, filhotes, normalmente são de cachorros de raça, né, que não tem pedigree, mas que tem as características. Aliás, os que têm pedigree estão livres desse tipo de maus tratos, enfim, desse comércio irregular? Então, Cláudia, quer tenha pedigree, quer não tenha pedigree, é um ser senciente, né? Que sente dor e que tem o interesse de viver tal como você, Cláudia, Marcos, tal como eu, temos o interesse de viver. E não é viver de qualquer maneira, é bem viver. Então, nesse sentido, nós temos recebido denúncias, até desbaratamos já junto com a polícia alguns canis. E quando nós chegamos nesses locais que criam animais e procriam animais para venda, nós encontramos a cadela, que já deixou de ser cadela há muito tempo. Ela é chamada de matriz. Ela é tão assim, coisificada, que ela deixa de ser um animal e passa a ser máquina de fabricar animal. Então, aquele animal que é chamado de matriz, né, que é a cadela, ela sempre está em estado assim de calamidade. Mesmo ela gerando animais, como o Lulus da Pomerânia, que vão render 10 a 15 mil reais por cada animal, a depender da situação. Ainda assim... São esses os mais caros? Os mais caros, Ainda assim, esse animal não é bem cuidado. Não é bem cuidado, é impressionante. Então, o que é que eu tenho a dizer? Alguns municípios já vêm, não só fora de nosso país, né, mas aqui dentro, alguns municípios já vêm proibindo a comercialização de animais em lojas, em pets, né? Em lojas que ofertam produtos para cães e gatos. Então, assim, a nossa ideia, eu penso que à medida que vamos evoluindo espiritualmente, vamos evoluindo democraticamente e vamos evoluindo assim solidária e empaticamente falando, nós vamos percebendo que essa atitude é uma atitude equivocada. Bicho não pode ser vendido. Bicho, no máximo, pode ser doado. Então, porque quando eu operacionalizo uma venda com um animal, olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma mercadoria. Se é uma mercadoria e as pessoas que compram, algumas delas estão completamente desconectadas da vida, têm aquela mercadoria comprada como uma propriedade. E aí subjuga o animal. Subjuga o animal a todos os seus desejos, toda sorte de desejos. Então é nesse sentido que a gente também combate no sentido de disseminar a informação acerca do que acontece nesses canis, né, que revendem, que procriam e vendem animais, como também o que acontece com os animais, não só física, como psicologicamente falando. Então a ideia é: não compre, adote. Porque quando você compra um animal, você
querendo ou sem querer, está a alimentar uma indústria crudelíssima, que é a indústria Agora, da procriação de animais para venda. Você trouxe aí uma informação que para mim é nova, porque eu achei que quando houvesse o pedigree, né, aquele canil, por exemplo, ele respeitasse todas as normas e tivesse ali um procedimento correto. Então, Cláudia, tendo o pedigree, mas assim, o que é esse pedigree e qual é o grau de fiscalização para se apurar se existe pedigree ou não, se o local onde o animal está atende às condições de oferta de bem-estar daquele animal, qual é o tipo de fiscalização. O Conselho Regional de Medicina Veterinária vai a esse local, a Secretaria de Meio Ambiente do município vai a esse local, tem licença ambiental, tem licença sanitária, enfim, tudo isso é preciso que esteja acompanhado pelas autoridades. Aí eu não sei se realmente, de regra, nós não encontramos toda essa documentação nesses locais. Nós não encontramos as regras que garantem o bem-estar animal, que são estabelecidas pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, sendo cumpridas nesses locais. Nós não encontramos. Então, nesse sentido, falta fiscalização, independentemente de ter pedigree ou de não ter pedigree. Aí, assim, é regulamentado, tem CNPJ? Tem. Mas ter CNPJ não significa absolutamente nada, né? Porque médicos e médicas abortistas também têm CNPJ, né? Ou tem CPF. Então, assim, nesse sentido, a gente não... O que a gente tem a dizer? Que não compre, que adote. Agora, quando a gente fala de abandono de animais, o que fica muito visível é a questão dos cães e gatos, né, abandonados. Mas existe também um comércio de dito animais exóticos, tipo lagartos, cobras e etc. Existe o abandono também desses animais? Existem não só, Marcos, o abandono, como também esse comércio desses animais é ilícito. É crime comercializar animais silvestres, né? Então, para que um animal silvestre seja comercializado, é preciso que tenha autorização do IBAMA. Preciso que esteja anilhado, enfim, que tenha documentação, mas a gente não vê isso. Então, o comércio de animais silvestres é crime. Animal silvestre não é pet. Animal silvestre não é cão, nem é gato. Animal silvestre, como o próprio nome já diz, não está domesticado. Aliás, dá apreensão e multa também, né? Apreensão e multa, isso administrativamente. Sim. Né? Responde com multa. E aqui em nosso estado paraibano, nós temos o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba que, Cláudia, estabelece por maus tratos a animais, e esses animais estão necessariamente sob maus tratos, porque não estão no ambiente natural deles. Então, para cada animal encontrado sob maus tratos, quer sejam animais silvestres, exóticos ou domésticos, a multa é de mais de R$13 mil. Deve ser aplicada pela SUDEMA. Agora, era pelo menos algo muito comum, por exemplo, até nas feiras livres, você verificar gaiolas com aqueles pássaros silvestres que eram comercializados por valores pequenos e as pessoas naturalizavam aquilo ali, levavam para casa. Então, hoje não pode mais isso. Cláudia, não pode desde pelo menos assim, mais recente, 1998, com o advento da Lei de Crimes Ambientais, né? Mas se você quiser comprar um animal silvestre agora, é só ir na feira de Oitizeiro, tá lá. Aí assim, o Estado não é grande o suficiente para estar todos os dias na feira de Oitizeiro ou em outras feiras onde são comercializados animais silvestres. Por isso que é necessária e urgente a participação da coletividade, da população denunciando. Então você pode denunciar, inclusive, anonimamente pelo 197. Quando você liga para o 197 em horário comercial, o atendente ou a atendente nem pergunta quem está falando. Não pega nome, não pega endereço, nada. É anônimo. Então, cumpre a população, já que o Estado não tem fiscais suficientes para estar nos 4 cantos dos 223 municípios, então cumpre a nós, da população em geral, ajudar, participando e formalizando essas denúncias, quer seja anonimamente, quer seja presencialmente, se identificando. Francisco, quem é que forma? Porque eu estou vendo que o trabalho é imenso, né, do NEJA. Quem é que faz parte, junto com você, desse trabalho? Eu também queria que você falasse um pouco sobre a rede de protetores animais, porque, embora exista muita gente que maltrata os animais, também tem muita gente que ajuda, tem muita gente que protege, que alimenta.
né, que tem um trabalho sistemático, até devotado mesmo, de ajuda aos animais. Exatamente. Trabalhamos no NEJA, eu e a professora Georgia Petrucci, né, enquanto coordenadores. Eu fico nessa área externa à UFPB. Então, o NEJA atuando para além dos muros da UFPB. Né? Então, eu fico mais com essa área e indo às delegacias, promotorias, ingressando com ações na justiça. Quem me acompanha é Thaisa Lima, que é advogada, é membro voluntário do NEJA, né? Membro voluntária do NEJA. E a professora Georgia fica mais com as atuações do NEJA dentro da UFPB. Então, nós temos mais de 50 extensionistas, e aí nós fazemos minicursos de direito animal, tem várias comissões que, por exemplo, agora, domingo, né, fizemos uma marcha em prol do direito animal, em prol do acolhimento e não do abandono. Foi ali no Busto de Tamandaré até a feirinha de Tambaú. Depois voltamos e fomos uma boa parte para o lado de Cabo Branco, com a caixa de som e falando, e muitas pessoas aderiram no sentido de aplaudir, de dizer isso mesmo. Então a gente vê que as pessoas se comovem, as pessoas querem, né, de alguma maneira, participar. Então, o NEJA atua assim, tem digamos assim, essas facetas. A faceta educacional propriamente dita, com cursos, com a disciplina de Direito Animal que nós conseguimos instituir no curso de Direito da UFPB, com seminários, e tem a faceta jurídica, que é essa atuação jurídica, além de ter a faceta legislativa. Nós atuamos nas casas legislativas, estaduais e municipais, participando de audiências públicas e deixando o pacote de minutas de projetos de lei, para que seja deflagrado o processo legislativo próprio pelos parlamentares daquela casa. Então já temos vários projetos de lei espraiados em todo o país, aprovados por iniciativa do NEJA, no sentido de, como nós temos a expertise acadêmica, né, na confecção, por assim dizer, de projetos de lei, os nossos projetos de lei baseiam-se na Lei Complementar 95 de 98, que é uma lei federal que nos ensina a escrever um projeto de lei. E, além disso, nós também temos a expertise do próprio direito material, que é o direito animal, e a experiência. Então, com isso, a gente formula os projetos de lei e apresenta. E as protetoras, sim, Cláudia. As protetoras são... E você falou no feminino, né? Por que no feminino? A maioria são mulheres. Né? 95% ou mais mulheres. Por quê? Porque as mulheres, por serem mais sensíveis, elas despertaram mais cedo. Agora, recentemente, Cláudia e Marcos, tem um achegamento, por assim dizer, de homens. Realmente, mais homens, mais e mais, estão se envolvendo, estão sendo despertos consciencialmente e estão chegando para o trabalho. Mas, essencialmente, na parte de proteção, de acolhimento de animais, ainda essa parte envolve somente mulheres. Mas, assim, tem um grande problema envolvendo essas protetoras, que são aquelas acumuladoras, né? As pessoas que não têm nem o que comer, não têm nem como se virar, e assim, são adoecidas, ainda assim não conseguem dar as costas a um animal. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo o levantamento aqui em João Pessoa, junto com o Instituto SOS Animais e Plantas, que é capitaneado por Maribel Amengual, é a presidente. Estamos levantando quem são essas pessoas. Também em Souza, estamos começando um trabalho com o Ministério Público de Souza, né? Com a doutora Isabela, para levantar essas pessoas. Em Guarabira, com a professora Luciana, professora de Pedagogia da UEPB, para levantar também, e aí nós acionarmos o Poder Judiciário para que sejam instituídas as políticas públicas de acolhimento dessas pessoas com assistência social adequada, com assistência psicológica, com assistência material mesma, e também os animais que estão sob a dependência dessas pessoas. Porque quando nós vamos a esses locais, Cláudio e Marcos, assim, estarrecedor, porque assim, são locais fétidos, são locais cheios de fezes, de urinas, não tem alimentação, os animais doentes ou adoentados, ou os animais magros, e as pessoas fazendo o que elas podem fazer. Então elas estão adoecidas mental e fisicamente, e os animais também. Então essas pessoas precisam da ajuda do poder público, que essas pessoas estão fazendo o papel do que seria o gestor público, né? A prefeitura deveria fazer isso. Não faz,
aí as pessoas se comovem e fazem, sem poder. Então a gente já está fazendo o NEJ está fazendo, junto com o Ministério Público do Estado da Paraíba, em alguns pontos também, para que a gente tome as providências legais cabíveis. Até porque, esta semana, o MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, ingressou com ação nesse sentido, para que essas pessoas sejam acolhidas pelo Estado de Minas Gerais. Deixa eu só fazer o registro do pessoal que está participando com a gente, Cláudia. A Marta Souto mandou mensagem e o Amsterdã, ele mandou a mensagem da seguinte forma. Ele disse, a minha cadela foi de rua, ele adotou. Os animais de rua, quais os cuidados que a gente deve ter e a quem procurar, no caso dos animais de rua, para que a gente tenha, a gente possa criá-los de maneira responsável? Então, os animais em situação de rua podem e devem ser acolhidos pela Coordenação de Bem-Estar Animal da Prefeitura de João Pessoa, o animal estando aqui, né, em João Pessoa, que tem uma coordenação vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. Existem dois órgãos públicos que recebem animais para esterilizar, para consultas. Um é a Clínica Pet, que fica no Mercado Central, e o outro é o Hospital do Pet, que fica em Bairro dos Estados, né? Então, nesse sentido, esses animais em situação de rua, primeiro, não deveriam estar na rua, né? Deveriam já ter sido acolhidos por uma política própria. Existe lei mandando, a Lei 13426 de 2017 manda que todos esses animais sejam esterilizados pelos municípios. Nós temos a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 640, que manda, por outras palavras, que esses animais sejam acolhidos pelas prefeituras, porque todos eles estão sob intensos maus tratos, estão passando fome, estão passando sede, estão debaixo de sol, estão suscetíveis a serem atropelados, a serem chutados, envenenados, maltratados de um modo geral. Então, eles devem ser acolhidos, não é nem porque eu quero, é porque não só a lei manda, como o próprio guardião da Constituição já entendeu que assim deve ser feito. Então, estamos junto, já acionando também o Ministério Público para que essa ADPF, que já transitou em julgado, seja honrada aqui em João Pessoa e assim nós tenhamos para onde levar animais que são acolhidos de situação de maus tratos e assim de situação de rua. Francisco Garcia, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, que a gente sabe que é bastante árduo, né? E tem infelizmente, muito animal sofrendo maus tratos, muito animal abandonado. E, infelizmente, também tem muito ser humano que não tem sensibilidade para isso, né? Tem muito ser humano que não tem sensibilidade, mas como você também exaltou, minutos atrás, existem muitos seres humanos verdade. E muitas seres humanas, né? Porque são mais mulheres já assim envolvidas com isso. Então agradeço a você, Cláudia, agradeço a Marcos e a todos que agora nos escutam. E o NEJ, o Núcleo de Justiça Animal, junto com o Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas, ficam sempre à disposição.